Estamos dando início ao nosso podcast, que é objeto do trabalho de pesquisa da matéria História da Igreja, e o tema escolhido por nós foi sobre Ulrico Zwinglio. E nós temos agora um desenrolado bate-papo. Quem está falando aqui é a Jéssica. Ops, esqueci de me apresentar. E eu não estou sozinha, estou com duas irmãs preciosas que vão falar com vocês também. Olá pessoal, meu nome é Rejane. Oi gente, meu nome é Silvia, muito prazer estar aqui. E é uma alegria, para nós podermos compartilhar um pouquinho da nossa pesquisa. Bom, Zwinglio, ele foi uma criança prodígio, totalmente diferenciada na sua época, e que para nós trouxe então um tempo em que ele marcou a história como um dos principais reformadores da igreja. E isso aconteceu lá na Suíça. A Suíça sempre foi um país muito à frente também do seu tempo, experimentou um tempo de liberdade civil, mas por causa da vida de Zwinglio, então, a Suíça pôde experimentar a libertação religiosa, e é sobre ele que nós vamos conversar. Sim, o Zwinglio, ele nasceu numa pequena cidade, na Suíça, chamavam-se de cantões, Cantão São Galo. E é interessante que nos relatos fala que ele nasceu 50 dias depois de Lutero. Olha que interessante. E ele é um personagem, bastante influente na Suíça. E dizem que o seu pai foi um fazendeiro e um juiz daquela época. E ele foi educado também na religião católica, pelos seus pais, que eram pessoas tementes a Deus. E os seus primeiros anos de vida, ele se destacava, assim como você falou, Jéssica, pela sua inteligência. Diz que aos 8 anos ele tinha uma inteligência e que ele falava de coisas que toda criança no seu tempo, no período, não falaria. E ele já dizia. Então, seu pai decidiu deixá-lo aos cuidados do seu irmão Bartolomeu, que influenciou bastante o humanismo no Zwinglio. E com isso ele foi estudar na Universidade de Viena, e após isso depois foi para a Universidade de Basileia, onde se formou em bacharel em artes em 1504, vindo a receber o grau de mestre 2 anos depois. E o humanismo, interessava muito a ele, e tinha como ídolo o humanista holandês Erasmo. Era o seu ídolo. Nas ciências humanas, o seu maior interesse. E aí eu fico pensando, voltando um pouquinho dessa parte de infância de Zwinglio. Gente, imaginem vocês terem um Zwinglio em casa. Todo mundo aqui já experimentou da maternidade, estamos aqui falando, 3 mulheres, 3 mães, e você lidar com uma criança de alta habilidade, que sensibilidade desse pai também, de ter visto que o filho dele era diferenciado. Será que hoje ele seria considerado? Uma coisa a gente precisa destacar: ele era apaixonado pelas escrituras. E eu acho que essa sede dele ler as escrituras, de viver a verdade, tanto que o primeiro, ele comprou a tradução do Novo Testamento feita por Erasmo, e aí então ele começou a ler e se apropriar. Ele tinha uma facilidade linguística muito grande, então ele se apropriou daquilo e ele carregava embaixo do braço, sabe, por onde ele passasse, porque ele queria, de alguma maneira, estar em contato com o original da palavra, Não algo sendo traduzido. Ele foi levantado sacerdote em Zurique, Sim. Ele chegou como sacerdote e bem acreditado pelo povo, pelas coisas que ele falava.
ele começou a ganhar confiança das pessoas. E aí, a partir do momento que a vida dele foi levando, ele foi, né, tendo mais conhecimento, principalmente contato com a realidade da palavra, não tinha nada que o pudesse deter ali naquele momento. Então foi aí então que começou a grande reforma, né, daquele país, da grande reforma religiosa. E aí? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que foi isso que aconteceu com o Zwingli. Ele era tão amante das escrituras que foi por causa das escrituras que ele escreveu as teses. Foram quantas teses que ele escreveu mesmo? 67. Lutero escreveu 95. Isso. Sendo que as teses de Lutero partiam mais para o catolicismo, né? Defendia mais o catolicismo, que alguns historiadores até falam que Lutero decepcionou um pouquinho nisso aí, né? Mas Lutero também é um reformador, né, da religião. E Zwinglio, ele era muito preocupado com as escrituras. Só que lá em Zurique tinha uma divisão. Ou você era protestante ou você era católico. Sendo que não podia ter essa divisão. Ou a cidade era católica ou a cidade seria protestante. E foi por causa dessa divisão que estava acontecendo que ele escreveu as 67 teses. As 67 teses. Ele foi quase que, não vou falar a palavra obrigado porque não foi obrigado, né? Mas ele teve que estudar muito para chegar a essa conclusão, que deveria escrever e mostrar para o povo o que era certo. E assim, dentro dessas 67 teses, se a gente fosse assim, escolher uma bem polêmica, qual que você escolheria? Eu acho que seria o casamento para os padres. Os sacerdotes, né? Sim. Essa é bem polêmica, né? É polêmica, até hoje. É bem polêmica essa do casamento mesmo, e eu acho que, né, todas as teses vêm aí para confrontar aquilo que o clero, né, que a igreja quis impor. E os monges e as freiras, eles foram autorizados a se casar. Olha só, ele mesmo tem uma história, né, especial aí com a Anne, uma história de amor que eles se apaixonaram, né, uma viúva, e que ele então construiu a sua família com ela. E qual seria a tese que você destacaria, Regiane? Quando ele se declara, né, que os dízimos pagos pelos fiéis não eram exigências divinas, mas questão de voluntariedade, né? Isso abalou as bases financeiras do sistema romano daquela época, né? A gente tem aí a história também falando, né, sobre a revolta das salsichas, né, que para nós hoje, século XXI, é um tema até assim interessante, mas que para eles foi um divisor de águas, porque foi a época de Quaresma, aonde a igreja os impunha de jejum por causa da Quaresma. Então não podia comer carne. Mas os líderes religiosos, né, comiam. Então, sob protesto, 12 funcionários foram ali servidos, né, no seu horário de descanso, salsichas, né, e o Zwinglio junto. Literalmente ele fez um churrasco de salsicha. Mas ele não foi preso, só quem ofereceu, né, as salsichas, né. E interessante assim que, diferente de Lutero, o Zwinglio ele não rompeu com a Igreja Católica de imediato. Foi algo gradativo. A conversão dele foi aos poucos. Aos poucos, mas ao Lutero, não. O coração dele realmente se voltou ao Senhor quando então ele ficou doente com a peste bubônica, né, que ele começou a pensar sobre a eternidade, né, do que aconteceria com ele. Então ali ele teve uma revelação poderosa do Senhor. E o que é interessante perceber é que a revelação que ele recebeu da parte do Senhor não foi um agente de transformação só para a vida dele, mas foi um agente de transformação para a história da igreja. E hoje nós estamos aqui falando sobre ele, né? Ele foi chamado para marcar a história, marcar a geração. E nós também fomos chamados para marcar a geração. Então, dentre tantas coisas que ele falou nas 67 teses,
Ele rejeitou muitas crenças medievais, o jejum forçado, né, como a gente falou. Cobrança de cerimônias, ele não queria que cobrasse por batismo, por enterros, tudo isso era cobrado. Porque ele queria que fosse exatamente como a Bíblia, estivesse como as escrituras. na Bíblia. Né? Então hoje, se a gente tivesse aí o Zwingli nos dias de hoje, ele seria um pastor bem radical, ele seria um pastor bem assim, ferro e fogo, digamos assim, né? Verdade. Como a vida de Zwingli foi relevante, né, para a história da reforma da igreja, né, vamos aqui para as considerações finais. Como é que foi? Então, na verdade, né, ele não conseguiu viver, né, para ver essas transformações nem sociais, nem políticas, nem religiosas na Suíça, né? Mas se entregou integralmente às suas convicções teológicas e compreensão do papel da igreja e do ministro na sociedade. Foi também esse engajamento com a sociedade e as questões políticas que o levou à morte, né? Lá em 1531, em campo de batalha. Não só como capelão, mas envolvido pessoalmente com os conflitos armados, né? Diz que ele morreu, né, com soldados, né? Morreu novo, né? Será que a gente poderia 47 chamar Zwingli de um mártir, então? Eu acho que sim, já que ele foi... Eu não falo assassinado, mas ele era uma guerra entre protestante e católico, e foi católico que o matou. Então, a gente pode chamá-lo assim de mártir. Inclusive, lá tem uma estátua de Zwingli, né, com a Bíblia em uma mão e a espada na outra, que resume claramente a visão dele do tipo de reforma que os cantões suíços precisavam implementar. E através, né, desses minutos aí, resumimos aí um pouco do que foi a vida, né, de Ulrico Zwingli, e espero que de alguma maneira tenhamos contribuído para o conhecimento de todos vocês, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.